Olá, meninas! Que bom estar com vocês mais uma noite para poder dividir esse conhecimento que Deus tem nos dado, né? É com muita alegria que nós do Reforço Feminino estamos aqui para estudarmos juntas mais um capítulo, dois capítulos do livro Isca de Satanás. Aqui está o livro na minha mão, esse livro já foi sorteado, já tem dona, né? Ela foi beneficiada, daqui a pouco vai estar na mão dela. E nós estamos muito felizes de estar hoje aqui com você. Eu não sei o quanto você já tem aprendido com este livro, mas nós temos aprendido muito. Já esteve aqui a nossa irmã Deizinha, a Ingrid, a Karina, a Andréia, e todas elas falaram um pouco da experiência pessoal que tiveram na leitura desse livro. Sim, né, verdade, Rosângela? Rosângela hoje está com a gente, também do Reforço Feminino. Mais uma pérola do Senhor para contribuir com o nosso conhecimento. Amém. E é isso aí. Você que já está ligada conosco, passe o link para suas irmãs, para suas amigas. De repente, há um esquecimento, né? E como a gente está numa sequência do livro, é importante que você vá ligando para a tua amiga. Olha, está aqui o link, acessa, participa. Coloca aí também a tua experiência. Certamente a tua experiência é única, minha irmã. Eu tive uma, né? Rosângela teve outra, né, Rô? Pode falar, Rô. Nós estamos tendo muitas experiências, né? Através desse livro, da leitura desse livro. E Deus tem nos ensinado muito, nos confrontado, né? E como? Com a palavra, através da palavra. E isso é maravilhoso, né? Nós podermos sermos confrontados pelo Senhor na palavra. Exatamente. Esse livro ele vem falando de uma isca que o Satanás usa, e eu convido você que ainda não assistiu às lives anteriores, né? Que as irmãs aqui, eu já relatei o nome delas, elas fizeram. E eu lembro da Deizinha falando, né? Quando ela chega a dizer assim, o que é a armadilha? A armadilha normalmente tem lá uma coisa bem gostosa, né? E fica lá pronta para que o animal, desejoso daquela coisa gostosa que está ali dentro, ele, sem prever o perigo, ele vai para obter aquilo que é gostoso aos olhos dele. Só que quando chega lá dentro, a armadilha ela já está pronta, né, para ser ali armada sobre aquele animal e ele fica preso. E é exatamente isso que acontece quando nós somos presos pela ofensa. E a gente já disse aqui também que existem várias maneiras de nós vivermos essa ofensa, né? Uma ofensa que nos foi dirigida e aquela ofensa também que nós captamos para nós, né? Aquilo acontece, nós interpretamos um cenário, achamos que é conosco aquilo que está acontecendo, que é ruim, e aí eu já começo a ter as minhas reações de pessoa ofendida, e hoje a gente vai aí ver como Deus vai nos ensinar a lidar com isso e com os enganos que muitas vezes estão rodeando a nossa mente, nos impedindo de receber a leveza e liberar o perdão que Deus espera de nós, né? Sim, verdade. E, né, o autor, né, desse livro da Isca de Satanás, ele já começa, né, falando sobre o tema, né, do capítulo 5. É correto Deus vingar seus servos, mas é incorreto os servos de Deus se vingarem, né? Os errantes espirituais. O que é os errantes espirituais? São aqueles que, né, eles são os cristãos que, mesmo, né, conhecendo a palavra, as escrituras, mas resistem à palavra do Senhor, né, Rose? E continuam tendo essa postura da falta de perdão. E isso nos impede de nós caminharmos com o Senhor, caminharmos com Deus, bem, leve, com o Senhor, né, debaixo dessa graça maravilhosa do Senhor, né, nas nossas vidas. E aqui ele coloca o capítulo, 1 Samuel 24, 6 e 10, 6 e 7, né?
É Você para pode ler para mim? Sim, a palavra de Deus nos ensina, né? Isso. 1 Samuel, vamos lá, meninas, podem abrir também a Bíblia de vocês para participar conosco. Quem está aí com a Bíblia. Fala novamente, Rosângela. 1 Samuel 24, Sim. 6, 7. 6 e 7. E disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido de Deus. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então, aqui esse texto, ele fala da situação de Davi, né? Davi, ele teve a oportunidade de cortar a orla do manto de Saul, né? E mostrou para ele que ele poderia ter matá-lo, né? Se vingado de Saul. Davi, perante a perseguição de Saul, ele teve, porque Saul, na verdade, o perseguia, mas ele teve a oportunidade de dar lugar à sua carne, né, Rose? E então, mas ele não. Ele, ao invés de usar suas armas carnais, Davi agiu segundo a direção de Deus, né? Ele se submeteu a Saul, né? Ele amava Saul, porque ele amava primeiro a Deus, e ele também amava Saul, e ele se submeteu a Saul, né? E ele, nessa oportunidade que ele teve, ele não cometeu, né, esse ato, né, de vingança. E é isso que o livro ele nos traz, né? Ele traz esse exemplo de Saul ou de Davi, né? E aí nós podemos ver, né, que Davi ele não deixou que essa ofensa, né, entrasse no coração dele, né? Então nós podemos também citar aqui, né, Romanos 12, 14 e depois Romanos 12, 21. Vamos abrir, né, Rose? Romanos 12, 14. Vamos lá. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. E o 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E é isso que Deus quer de nós, né, Rose? Exatamente. Que nós não deixamos que, não só com relação com todas as situações que Deus quer nos trazer, né? Com as lideranças, nós nos submetemos nas nossas lideranças ao nosso próximo, né? E hoje, né, nós vemos que hoje, nos dias de hoje, nós vimos até mesmo com relação ao mundo, né? Lá fora, né? Ao mundo. Então, assim, da postura mundana, que a tendência da postura mundana lá fora é se rebeliar, né? É se rebeliar, é se revoltar, é guardar as mágoas no coração, entendeu? E é isso que Deus tem nos ensinado através da palavra dele, através desse livro, né? Ele o interessante é que você está falando do processo de querer se vingar, né? De querer então, se vingar. assim, a gente tem personagens na Bíblia que viveram lutas assim como hoje nós vivemos, né? O Davi, né, citado, né, nesse texto, ele foi uma pessoa que criou várias expectativas de ser acolhido por Saul como um filho. Como um filho, né? Saul era o rei e Davi seria o próximo rei. Então, com quem ele iria aprender a reinar? Então, ele tinha várias expectativas. E logo que Saul percebeu que Davi estava sendo também adorado pelo povo, ele criou uma inveja muito grande e passou a perseguir. Então, tudo que Davi fazia de bom para Saul, ele era recebido como mal. E muitas vezes a gente também passa por isso. No meio de trabalho, também no ambiente familiar, também no ambiente da igreja. Você, às vezes, lança, né, atitudes, né, e se dispõe a ajudar, mas não é compreendido. E a Bíblia está nos ensinando, através da vida de Davi, qual é o procedimento. A vingança não pertence ao
homem, Homem. ele pertence a Deus. A Deus. É E isso por aí. que não pertence ao homem? Porque ali era um livramento que Deus estava dando à vida de Davi. Assim como Deus também tem livramento para mim e para a Rosângela. Porque a partir do momento que a gente, na nossa força humana, a gente quer se vingar, como é que a gente se vinga, gente? Dentro de uma justiça de Deus ou dentro de uma justiça humana? Como a gente se vinga? É, verdade, né? Então, foi uma proteção de Deus proteção, sobre a vida de Davi. E- Deus não queria, né? E era um teste também sobre a vida de Davi, né? Como Assim, Davi ia respeitar sua liderança. É E seria verdade. exatamente como ele iria construir o reinado dele. Se ele ali afrontasse Saul e matasse Saul, provavelmente os seus súditos fariam a mesma coisa com ele. E nós, na nossa vida, nós estamos sempre reproduzindo e ensinando através das nossas ações. Então, aquilo que parece que é pessoal, né? Ah, eu vou agir porque é justo, eu vou me vingar, porque se eu não me vingar, eu não ensino o outro a me respeitar. Não pense que isso vai acabar entre eu e o outro. Sempre vai ter pessoas ao nosso redor que vão estar aprendendo o mal e o bem através das nossas atitudes, né? E o livro também cita sobre Samuel, né? Na casa de Eli. E Samuel, assim como Davi, também agiu com sabedoria, onde o seu objetivo não era destruir a liderança, né? O objetivo não era destruir a sua liderança, né? Que era a casa de Eli, ali, né? Então, não fazer justiça com suas próprias mãos, né? Então, o Senhor, ele quer isso de nós, que nós nos submetemos ao Senhor, né? E aos nossos líderes, né? Para que o Senhor, ele trabalhe em nós, né? A cada dia mais. Então, e também com relação ao nosso irmão, né? Quando nós nos sentimos ofendidos, porque às vezes, né, Rose, a gente se sente ofendido e a gente quer fazer justiça e aí a gente age da mesma forma que o irmão agiu, né? Que talvez esse irmão tenha agido que a gente pensa, né? Da forma que a gente pensa, né? Da ofensa. Então, o Senhor, ele quer nos ensinar, né? E aqui também nós podemos usar ler aqui o Lucas 17, de 1 ao 4, Lucas que fala sobre o 17. perdão, né? Vamos ver. Lucas 17, 17, de 1 ao 4. 1 ao 4. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurado ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, e aqui Só um instantinho. você continua. Tenha cuidado, se o seu irmão pecar, arrependa, e se arrepender, perdoe-lhe. Vá até ele, né? É, isso aí. Nós devemos perdoar, né? E se o nosso irmão pecar contra nós, nós perdoamos. É o que o Senhor tem falado conosco, né? Através da sua palavra, né? E nós falamos sobre que nós possamos ser crentes maduros, né? Maduros na fé. Essa maturidade, ela nos faz pessoas firmes, com as nossas raízes firmes no Senhor, né? E o livro, ele vem desfolhando, falando sobre isso, né, Rose? O livro, ele vem falando sobre isso, sobre a nossa maturidade, que nós devemos ser maduros, maduros de... como vamos ser maduros? Quando a nossa raiz, ela está fincada no Senhor, né? E aí, e também quando nós somos assim, nós buscamos assim, a não ser crentes errantes, né, Rose? Podemos entender assim, crentes errantes, que a gente fica como se fosse perambulando de igrejas em igrejas, né? Eu já passei
já vim de outro ministério e Deus tem me ensinado muito, como eu tenho aprendido, né? O Senhor tem me ensinado, né? Hoje eu posso entender, e a cada dia mais eu quero aprender. A cada dia mais o Senhor tem me ensinado. Eu ainda tenho muito a aprender, né? E Deus tem sido maravilhoso, porque hoje a visão que eu tinha antes, hoje ela tem sido fortalecida na palavra. E o Senhor tem edificado a minha casa. Que a visão que nós tínhamos antes, hoje, o Senhor tem nos ensinado. E hoje nesse ministério, nós temos a oportunidade de aprender, né, com a palavra do Senhor, né, de sermos firmados mais e mais na palavra do Senhor, para que nós possamos cumprir essa palavra do Senhor, do perdão, né, que o livro vem falando, né, Rose? Essa questão da maturidade é muito interessante. E o livro ele vem falando sobre como a nossa visão ela fica embaçada quando estamos nesse campo do ressentimento e da mágoa. E é isso que Deus quer. Qual é o objetivo da nossa leitura desses 2 capítulos? É que a nossa visão se abra para a gente poder entender que, como eu falei no início, né, o animal preso dentro de uma jaula, ele fica impotente. Ele tenta fazer várias coisas, sair, ou comer um alimento que esteja fora, ou fugir daquilo que está amedrontando, mas ele tem ali aquelas grades, e é exatamente assim, Rosângela, que nós ficamos na nossa vida espiritual quando a gente está vivendo essa porção, né, de ressentimento. E o livro, o autor, ele foi assim muito interessante, porque ele chega a falar de umas coisas que se vive muito hoje em dia, né? Eu vou até falar um pouco aqui que o autor coloca, né? Ele é muito inquirido, que várias pessoas vão a ele para perguntar: está na hora de eu mudar do ministério, né? Eu sair do meu ministério e ir para um outro ministério? John Bevere, eu gostaria de saber o que você acha de eu mudar de igreja. E aí relata para ele todas as inconveniências, todas as tristezas que aquele ministério está dando para ele, que a igreja está dando para ele. Às vezes até, eu gostaria de mudar de emprego, né? Porque a minha liderança está falhando comigo, a minha liderança é injusta, a minha liderança é corrupta, e a igreja, né, a liderança da igreja, eu não concordo com as tomadas de decisão. E eu achei muito interessante, porque ele vai e pergunta para essas pessoas: quem foi que te colocou nessa igreja? Quem foi que te colocou nesse ministério? Quem te chamou para participar? E todas as pessoas respondem: Deus. E aí ele pergunta, né, o que Deus tem falado ao seu coração? Não, Deus não tem falado. E aí ele responde claramente: meu irmão, se Deus não está falando claramente para você, é para você permanecer aonde você está, porque ainda existem coisas para serem tratadas. E porque Deus, a palavra de Deus, ela fala, eu vou pedir para a Rosângela me ajudar, qual é a condição que Deus nos permite sair de algum lugar que Ele mesmo nos colocou? Vamos lá? Vamos abrir a nossa Bíblia, aprendendo Isaías 55, 12. E é muito importante que você saiba isso, porque isso acontece muito na nossa vida. Às vezes a gente começa no ministério, a gente começa numa igreja, e muitas coisas começam a acontecer dentro do ciclo, né, de relacionamentos, que a ofensa vem dentro dos relacionamentos, e logo vem essa pergunta, né? Devo sair? Não devo sair? Até quando devo aguentar? Deus quer que eu sofra aqui dentro? Né? Deus está satisfeito que eu sofra aqui? Não, Deus não está satisfeito. Podemos já responder. Mas qual é a condição de Deus? Fala para a gente. Isaías 55, 12. Vamos lá. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Ele está vendo? Então, se o teu coração está agitado, e é por conta disso, é mágoa e ressentimento que você quer sair,
é justamente isso que Deus quer tirar do seu coração antes que você saia. Pode até ser que você receba uma liberação para sair. Pode até ser que você seja um instrumento missionário de Deus em outra região. Mas primeiro Deus precisa te autorizar. Ele precisa te liberar. E se o coração está agitado, está ferido, magoado, clama ao Senhor, porque ali naquele território Deus vai te responder. Ele precisa te liberar, mas em paz. Precisa E a gente tratar o nosso coração, né? Para que nós possamos sair, né? Se for, né? Se for da direção de Deus, nós sairmos em paz, né? Não é isso? Exatamente. Você havia falado sobre maturidade, né? Aí entra a maturidade, né? Entra a maturidade. Dois exemplos a gente tem de maturidade. A árvore que você disse, né? Qual é o desejo que Deus tem sobre a árvore? Que ela seja frutífera, né? Frutífera. É. E o livro ele traz um exemplo bem legal, né? Quando ele fala que para uma árvore ter raiz forte, né? Ela ser um tronco forte e ela dar bons frutos, ela precisa estar plantada por pouco ou muito tempo num lugar. Né? Muito ou pouco, gente? O que vocês acham? Escreve aí no chat. Uma árvore, para que ela possa ser forte e dar bons frutos, ela precisa estar bastante tempo. E o que significa bastante tempo? Várias estações, né? Estações muito quentes, estações de vento, estações da vida. Nós passamos também por estações, né? Então, quando nós estamos dentro de um ministério, esse ministério também passa por estações. E muitas vezes você está plantado ali para que você tenha raízes fortes. Que não sejam raízes em que sejam circunstanciais, né? Você seja boa, forte, dentro daquela estação do ano. Mas se a estação mudar, se o vento vier, né? Rosângela já falou, né? De ficar mudando sempre e você não criar raízes fortes. Outro exemplo que a gente tem é a questão do filho, né? Deus, quando ele quer falar com um filho maduro, esse filho maduro ele ouve com facilidade. Mas quando ele quer falar com um filho imaturo, o que esse filho imaturo normalmente faz? Ele desobedece, né? O filho imaturo ele está muito preocupado consigo, com aquilo que Rosângela falou, né? Com a sua vingança, né? A Rosângela me ofendeu, eu não vejo nada de mal acontecer com a Rosângela, né? Deus é justo ou não é justo? Viu? Ela me humilhou e nada de mal acontece, ela tem até apoiadores. Então, eu estou ali esperando, né? Deus agir com a justiça que eu acho que tem que ser. Isso não é maturidade. Maturidade é a gente olhar para Cristo. A gente entender que a presença de Cristo nos ensina muitas coisas, né? Um outro exemplo de maturidade é a questão dos filhos, né? O que acontece com os filhos? A Bíblia, no Novo Testamento, ela fala de 2 tipos de filhos. Dos filhos que nascem, que são filhos biológicos, e fala também dos filhos mais maduros. Então, vamos fazer aqui uma brincadeira para entender, e eu quero que você entenda o seguinte. Tudo que a gente está falando aqui é muito profundo, e você precisa mergulhar fundo para se entender, né? Porque senão você fica pensando aí, o que elas estão falando? Maturidade, vingança, não vingança. Minha irmã, abre o coração. Esses sentimentos estão dentro da gente. Tá? E às vezes a gente precisa se impactar com eles. O filho imaturo, vamos comparar, é o bebezinho. Quando a gente tem um bebezinho, né? Eu sou mãe, a Rosângela é mãe também, lá na maternidade, está lá o nosso bebezinho, acabou de nascer, os nossos parentes vão visitar, o John Bevere deu esse exemplo do próprio filho, né? Está lá o filho, é filho dele, tem lá aquela pulseirinha, né? Com o nomezinho do bebê. E aí, cadê o filho do John Bevere? Ali,
tem a marca, né? É. E se ele for eles fazer colocam exame... até na pulseirinha, eles colocam o nome dos pais, do bebê e do pai. Do pai da mãe, também, né? Do pai e do da bebê mãe. e da mãe, né? Da mãe, né? Isso, Para se certificar. É. E tá lá o bebezinho. Mas se não fosse aquela marquinha, ninguém saberia quem é o filho, não é a verdade? Nossos bebezinhos, Nossos né? bebês, quando nascem, são tão parecidos e poderiam ser trocados. Mas o John Bevere dá esse exemplo, né? Passado alguns anos, o menininho dele já com 6 anos, ele viaja com a esposa e deixa essa criança com a mãe dele, né? E Coisa lá boa. ele viaja, coisa boa, né? Ela já está pensando em deixar a Débora com alguém, né? Então, Débora está com 5, né? Com 5 anos. Eu tenho certeza que alguém convivendo com a Débora teria essa experiência, né? Com certeza. E o John Bevere, ele fala que o filhinho dele estava lá, né? E brincando com a mãe e ele viajando com a esposa. De repente, a mãe liga e fala assim: olha só, você foi embora, mas deixou aqui o John pequenininho, né? Ele é você nas suas reações, nas suas briguinhas, na sua vontade própria com 6 anos. Gente, ele parece muito com você, meu filho. Por quê? Porque há ali uma convivência. Há um ambiente onde aquela criança está crescendo junto com o pai, diariamente vendo as reações do pai, multiplicando essas reações, né? E ele já se assemelha ao pai. Então, voltando aqui para o nosso exemplo. Quando o bebê recém-nascido, a gente vai dizer que é aquele crente que acabou de se converter. Ele é filho de Deus? É. Filho de Deus, comprado com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus. Sim. Mas ele ainda não tem características, nem tanta semelhança com Jesus. Agora, com o passar do tempo e a experiência dele com a Bíblia, a experiência de obediência, né, Rosângela? Porque sim, verdade. não é só ler a palavra, né? É ler e praticar, né? E aderir, né, à palavra do Senhor, né? E praticá-la, né? Através do Espírito Santo. Como? Através da busca, da oração, através do Espírito Santo em nós e pela palavra do Senhor Jesus, né? Nós conseguimos, né? Começamos essa intimidade, que eu falo até a intimidade com o Senhor, nos faz sermos parecidos com Cristo, né? Quando a gente busca, né, Rose? Exatamente. E essa semelhança, ela é provada através da dificuldade. É verdade. Olha, quando essa mãe... Eu falo experiências, né? Nas nossas experiências. Nas nossas experiências. Quando a mãe do John Bevere ligou para ele, para dizer, olha, esse menino parece muito com você, certamente era na hora em que ela negava alguma coisa e o garoto, né, fazia aquela cara do filho dela, ela se reportava ao passado e falava, gente, esse garoto reage direitinho, igual o pai dele. Então, nós somos iguais. Muitas vezes, a nossa ofensa também é fruto da nossa vontade própria. Me sinto ofendida quando eu quero que alguém faça alguma coisa para mim na igreja e essa pessoa não faz, Rosângela. Não é verdade? Verdade. E não é uma ofensa própria, porque as pessoas não têm que estar fazendo aquilo que a gente quer. Todos nós temos os nossos cargos, os nossos ministérios, né, o nosso chamado, e devemos satisfação para o nosso Senhor, um único Senhor. Então, muitas vezes a gente age igual a criança. E somos reprovados, porque com o distanciamento da palavra, a gente age como se nós fôssemos bebês. Como se fosse um bebê, uma criança. Não é? Um bebê. O que a criança faz quando ela não recebe o leite? Ela chora. Ela chora. E até mesmo quando uma criança quer algo, né? A criança é imatura, né? Ela vai fazer uma pirraça, né? Vai chorar. Domingo mesmo, eu estava com um bebezinho aqui da nossa igreja, e eu já tinha um tempo sem ver esse bebezinho, e de repente ele ganhou um não da mãe e se esparramou assim no chão, e nós brincamos, né? Ih, caramba, o pecado já está aqui. Porque ele soube lá fazer a sua manifestação. E nós não podemos mais ser assim. Nós não devemos querer mais ser assim. Nós devemos querer ser crentes maduros.
Porque a única forma do Espírito de Deus nos guiar é pela maturidade. Sim, verdade. E a maturidade, ela exige muita coisa a ver com a obediência. A maturidade não é só o conhecimento. A maturidade envolve a obediência. A obediência. Tem uma parte aqui que eu achei muito interessante do livro, e eu quero ler com vocês sobre a obediência, porque ele fala o seguinte, o crescimento físico é uma função do tempo. Nenhuma criança de 2 anos já teve 1,80 m. Não tem, né? O crescimento intelectual é uma função de aprendizado. Quanto mais eu aprendo, mais intelectual eu fico. E o crescimento espiritual não é uma função de tempo e nem de aprendizado. Eita! Agora pegou, hein? Porque você pode ter muito tempo de igreja e não ser maduro. Você pode ter muita leitura. Olha, eu sou ótimo nas histórias de Israel, né? No Velho Testamento, sei tudo. E posso não ser maduro. Porque a maturidade, ela vem pela obediência à palavra. E quanto mais infantil eu sou, em querer que as coisas funcionem como eu quero, mais imaturo eu sou, mais me distancio dessa aparência com Jesus. Porque, irmãos, Jesus foi à cruz por nós. Mas todos nós sabemos que ele derramou gotas de sangue, pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquela cruz, né? Passasse dele aquela dor. Mas ele sabia que, ao final da oração de Jesus, precisa ser a nossa. Portanto, seja feita a tua vontade. Então, como deve ser nossa oração diante da ofensa? Senhor, está doendo, foi ruim, ninguém gosta de ser ofendido, né? Rejeitado, mas todavia, Senhor, tu que é justo, o meu juiz, né? O meu justo juiz, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E aí a gente vai ver, né, o fruto do crescimento. Do crescimento. Fala, Rosângela. Fala sobre a gente permanecer, né? Como você falou, permanecer, né, com a obediência no Senhor, que é o fruto da obediência atrelado, né, à palavra do Senhor Jesus, né? Buscando. Entendeu? Tem aquele exemplo do sábio, você se recorda? Do sábio e da cidade? O que acontece, meus irmãos? Há um desejo muito grande de Deus de arrancar de nós essa amargura. Porque essa amargura tem raiz, né? E a palavra de Deus fala que essa amargura, ela contamina todo o ambiente. Então, você pode chegar na igreja, sentar ali no banco e falar assim, mas ninguém está vendo o meu coração, né? Mas o Senhor está vendo o seu coração. E o seu comportamento pode contaminar. E nós temos aqui também, pelo exemplo aqui desse livro, que foi maravilhoso, né? Tocou em várias áreas, né? Da nossa vida. E ele traz aqui um exemplo muito grande para a gente, quando ele fala que ele empregou no ministério dele uma pessoa que vinha de um outro ministério e estava muito ofendido com o pastor, porque não estava achando certo o procedimento desse pastor, qual seriam as escolhas que ele estava tendo para a igreja. E esse homem era muito capacitado, saiu do ministério do pastor, e o John Bevere pensou assim, poxa, eu conheço os dois, vou aqui promover, vou chamar esse rapaz para trabalhar comigo, porque eu sei que ele trabalhando comigo vai ser até um jeito dele se aproximar desse pastor, porque são duas pessoas boas, só estão com uma visão diferente. Só que esse rapaz, ele dizia para o John Bevere que ele tinha perdoado. Só que ele não tinha perdoado. E aí, sabe o que aconteceu? Aí ele começou a reproduzir o mesmo comportamento que ele tinha com o pastor anterior, com o John Bevere. As mesmas implicâncias, as mesmas contrariedades, né? Por quê? Porque ele saiu com a ofensa, né? Ele saiu com a ofensa e aí levou com ele junto essa ofensa. E aí,
por onde ele fosse, se ele não, né, reconhecesse isso através da palavra do Espírito Santo, ele ia levar isso adiante, sempre, né? Quando nós agimos assim, né? Aonde nós formos, nós vamos levar a ofensa com a gente, né? Conosco. O interessante é que às vezes a gente até acha que perdoou. Mas, irmãos, pergunte ao Espírito Santo. Sim. Pergunte ao Espírito Santo. Se há algum sentimento ainda arraigado no teu coração, ele vai te mostrar. Um sentimento, às vezes, que você nem compreende, né? Você fica irritadiço com a pessoa, irritadiço com o feito, né? Você critica as atitudes daquela pessoa, né? Pode ser até uma atitude boa, mas te incomoda. Meu irmão, se te incomoda, a raiz está ali. E basta você encostar perto de outra pessoa que esteja vivendo o mesmo problema, não é? Rosângela, a gente até citou isso, né? Como é perigoso. Isso, sim. Né? Você até contou da sua experiência em outra igreja que você não abriu. Sim, e eu vivi 15 anos no ministério, né? Onde lá nós trabalhávamos junto no ministério, meu esposo, minha família, o Jonatas era pequenininho, e nós, assim, ali, quando nós sairmos, nós não levamos isso, né? Assim, eu entendo como sair rebelado, né? Deus não se agrada, isso é pecado, sair rebelado de um lugar. É o quê? É você fomentar, né, ali, levar as outras pessoas o que você está sentindo, a sua mágoa, o seu contentamento, né, ali, e levar uma rebelião, né, ali. Então, nesse momento lá, né, nós podemos ter essa oportunidade, assim, nós não fizemos isso, nós saímos de lá e pedimos, né, ao pastor, né, na época, o ministério, para que pudéssemos nos liberar. Oramos a Deus, pedindo a Deus a direção, mas ainda assim, Deus foi tratando nosso coração e nós fomos refletindo que a gente tinha ainda. Entendeu, Rose? Nós tínhamos ainda mágoas, nós tínhamos mágoas no nosso coração, entendeu? Eu, Silvano, Deus foi tratando, né, o nosso coração. E aí, nós fomos, nessa caminhada, até nós chegarmos aqui, Deus veio tratando, nos confrontando pela palavra, entendeu? E até hoje a gente também se volta para a palavra. Aqui, nós estamos aqui, eu vou abrir meu coração, eu estou aqui, né, congregando com os irmãos, mas eu vou para a palavra. Senhor, será que eu tenho ainda algo dentro de mim? Aleluia! Que eu preciso ser curada? Que atitude bonita, né? Cura, Senhor, me cura, Senhor. Porque às vezes, eu confesso que às vezes eu tenho algo dentro de mim que eu olho e reflito, Senhor, será que eu estou certa? Será que isso aqui é alguma raiz que eu tenho dentro de mim e que eu preciso ser curada? E eu quero ser curada. Aleluia. Eu quero ser curada, Rose. Glória Todos os dias eu falo para você, irmão. Irmão, deixa ser curado pelo Senhor. Deixa ser tratado pelo Senhor. Entendeu? Deixa que o Senhor trate seu coração pela palavra. E o começo desse tratamento, o começo é o perdão. É o perdão. Não tem outro caminho. O caminho é o perdão. Aleluia. Vamos abrir, então, a Bíblia no 2 Timóteo 3. Vamos ver o que diz para a gente. Por que a gente está falando dessa maneira da imaturidade? Meu irmão, a imaturidade, ela te impede de alcançar lugares mais altos em todos os lugares da tua vida. No relacionamento conjugal, no relacionamento no trabalho, no relacionamento com os irmãos, com as pessoas da rua, né? Em qualquer ambiente de sociedade, a imaturidade ela é aceita para a criança. Depois que você passa da fase de desenvolvimento infantil, você não pode mais sustentar a imaturidade na sua vida. E a imaturidade, ela abraça muito a falta de responsabilidade nos seus papéis. Porque quando há um conflito, quando há uma mágoa, né? Quando há uma ofensa, nós precisamos perguntar qual foi a nossa participação nisso. Porque
quando eu abraço a Rosângela e eu falo, Rosângela, diz para mim tudo que está te ferindo, está te decepcionando. E aí ela vem falando e eu só vou falando, que pena, né? Oh, meu Deus, fizeram isso com você? Que pena, né? Eu não estou sendo uma boa amiga para a Rosângela. Eu não estou fazendo o papel de Cristo na vida da Rosângela. Eu tenho que perguntar à Rosângela, acolhê-la, claro, porque Jesus faz dessa forma, mas perguntar a ela, Rosângela, e a sua participação nesse cenário que você me relatou? O que você fez? Não, Rose, eu não fiz nada. Não, mas o que você fez com o que fizeram com você? Porque a ofensa, ela vem e dói para todos nós. Não estamos nos fazendo aqui de super mulheres, né? Não estamos, não é esse o propósito. Mas nós precisamos, na palavra, saber como dissolvê-la, para ela não permanecer. E se, porventura, o relato dela para mim é autocomoção, se eu endossar isso, eu vou estar prejudicando ela. Porque ela vai estar levantando os muros de defesa dela. Porque a ofensa, ela tem dois caminhos para a gente. Ela faz igual o medo. O que o medo faz com a gente? A ofensa faz igual. Eu sou ofendida, ou eu ataco, que é o que a Rosângela falou, eu quero que Deus me ajude a me vingar daquela pessoa, eu ataco aquela pessoa, eu fico feliz quando aquela pessoa é atacada, ou eu me esquivo dela. E aí a gente vai falar sobre isso, porque também é muito delicado e a gente faz bastante, irmãs, bastante. A gente se esquivar daquilo que Deus quer tratar. Isso, quando eu li, eu me emocionei. Esse livro é muito profundo, minha irmã. Mergulha, porque você vai se encontrar nessas ondas. Qual é a sua reação mediante a ofensa? Você finge que não foi ofendido, deixa para lá, mas está sempre com preconceitos em relação àquela pessoa? Ou você realmente assume que tem aquilo, mas não quer ser tratada? Ou como é que está teu coração e a forma com que você está reagindo? Porque existe também esse caminho que o livro chama de autopreservação falsa, muito falsa. É aquela história, né? Rosângela me ofendeu, eu já a perdoei, mas com ela não quero mais nada, porque eu estou me preservando. Né? Ou, senão, eu entro num outro ministério e já vejo que a coisa continua igual à coisa anterior, então eu vou me autopreservar, vou sair desse ministério e vou para um outro ministério, porque eu estou me autopreservando. Parece bonita a frase, né? Mas não é isso que Deus quer. Deus, muitas vezes, vai querer que nós sejamos confrontados, e Ele nos diz exatamente como, né, Rosângela? Ele fala das situações que nós precisamos enfrentar. Aí, vamos ler 2 Timóteo? Vamos? 3, capítulo 3, versículo 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que interessante. Eu tive que ler, né, o anterior e o posterior desse versículo para entender. Ele diz que existem pessoas que estão sempre aprendendo, e o conhecimento fica restrito ao intelecto e não desce para o coração. Então, quando não desce para o nosso coração, nós não colocamos isso em atitudes. E aí nós não praticamos a palavra. E a palavra deixa de ter poder, porque a palavra se manifesta na prática, na ação que nós temos em relação a ela. Então, quando eu digo, eu não vou fazer nada, eu vou só me ausentar, eu vou me isolar, eu prefiro não ter amigos do que me aborrecer, eu prefiro não procurar a família, porque a família sempre cai naquela mesma assunto, eu não quero me aborrecer. Parece que eu estou me preservando, mas eu estou me isolando. E eu não estou agindo para a minha própria cura. E é muito interessante isso. Sim. O nosso livro, ele dá um exemplo de Elias. E ele fala de um grande profeta, né? Eu não vou falar desse texto todo, mas você pode ir lá e ler sobre Elias, está no nosso livro, na leitura. E ele fala, 2 Reis 9 e 10, ele vai falar ali, 2 Reis 15, 16, também vai falar sobre esse capítulo. O profeta Elias, ele tem uma experiência maravilhosa.
Ele clama a Deus e Deus se manifesta, e ali vários profetas de Baal, né, são fulminados. Mas esses profetas, eles faziam parte da mesa me ajuda o nome dela? Jezabel. Obrigada. De Jezabel. E aí ele provoca a ira de Jezabel. E ela ameaça que em 24 horas vai matar Elias. Elias nem lembrou de que Deus, tremendo, havia matado tantos, né? A favor ali do clamor dele. E ele nem pensou que ele poderia clamar e Deus dá uma providência. Não ele tomar a providência. O que ele faz? Ele se esconde. Deus manda chamar. Ele não vai, Deus manda alimentar, e ele fica ali esperando algo diferente de Deus, como nós fazemos, né? Eu estou aqui esperando uma resposta de Deus, mas Deus não responde. Quando Deus não responde, é porque muitas vezes nós não estamos sendo atendidos na nossa resposta, que é aquilo que a gente quer. E a gente precisa lidar com Deus como o Senhor da nossa vida. Deus sempre responde, né? Na realidade. O silêncio dele é uma resposta. Então, é necessário a gente ter sensibilidade e maturidade para isso. O que aconteceu com Elias? Elias chega diante do Senhor e fala, né? Olha, eu estou aqui, Senhor, o que eu tenho que fazer? E o Senhor muda ali, né, aos olhos de quem está observando Elias, a trajetória dele. Começa a passar para outros profetas aquilo que Deus havia reservado para Elias. E aí nós podemos pensar assim, Deus tinha planos para Elias e Deus mudou de ideia? Por incrível que pareça, minhas irmãs, se vocês resistirem ao confronto da cura, que é você ir lá e ter que pedir desculpa, você ir lá e ter que conversar com aquela pessoa que te ofendeu, você resolver essa questão, pode ser que o Senhor deixe você dentro da sua jaula. Da jaula que eu me refiro, lembra que eu falei no início? Da prisão que Satanás te colocou. Sim. Porque é o quê? Uma escolha, não é verdade, Rosângela? Sim, verdade. Ele tem um propósito, né, para a vida da gente, mas ele quer que nós nos manifestemos nesse propósito. Ele olha assim, é um bebê, está querendo um leite, chorou, ele dá o leite. Mas, ele vê um adulto, né, formado, e está querendo leite, está chorando por leite? Não. Por que não? Porque a dificuldade te amadurece. Se o Senhor ficar te dando leitinho, o que ele fala lá? O que Paulo fala do leitinho? A gente não cresce, né? Se a gente ficar só tomando, a gente precisa do alimento sólido da palavra, né? Então, a gente sair dessa fase do leite, nós precisamos sair dessa fase do leite e irmos para o alimento sólido. E aí, né, esse alimento da palavra nos faz fortalecer, crescermos e sermos fortes quando vier as adversidades, quando vier as situações, né? Aí, para nós nos confrontarmos e nós virmos para a palavra, né? E vivermos essa palavra de fato, né? O Elias ali, né? Eu fico pensando, minhas irmãs, será que isso está acontecendo com você? Será que isso está acontecendo comigo? Será que isso está acontecendo com você que está aí? Deus tem grandes planos para a sua vida, mas esses planos não se desenrolam, eles não se concretizam, ele está no mundo das ideias, né? Poxa, eu gostaria muito de ser uma professora de escola dominical, mas eu não tenho tempo. E muitas vezes não é você que não tem tempo. Né? Não tem rendição, é pedido de socorro. Senhor, eu quero viver os sonhos que o Senhor tem para mim, mas eu preciso que o Senhor me tire dessa jaula. É um pedido de socorro e prontamente Deus vai atender. Ali, Elias, ele deixou de viver várias conquistas, né? E que o texto fala, né? Que foram dados, né? Ele ainda fala assim, vai lá e unge Eliseu. E vai lá e unge o outro profeta. E ele fala, esta tarefa não foi completada por Elias, mas pelos sucessores que Deus lhe ordenou que ungisse em seu lugar. Olha, às vezes a gente fala assim, não, mas quando é vontade de Deus, a coisa tem que acontecer. Deus diz assim, eis que estou à porta e
E bato, né? E o que vai acontecer se a gente não abrir? Nada. Mas se abrir, ele entra e vai cear conosco. Vai transformar a atmosfera da nossa casa. Esse ambiente, né? Vai transformar a escuridão do nosso coração. A amargura, ela prolifera. Às vezes a pessoa fala assim, é temperamento. Não. É pecado. É amargura. É a retenção. Muitos casamentos acabam com essa informação, né? Ah, mas se eu fui ofendida demais, ele pode falar, eu fui humilhado demais, eu fui traído. E tudo bem, ninguém está dizendo que o fato não aconteceu. Mas o que você vai fazer com o fato? Você vai ser uma pessoa melhor? Ou você vai reviver tudo isso no seu segundo casamento? Sem que você tenha queimado todas essas pontas que estão na sua vida. E quem tem poder de queimar isso é a palavra de Deus. Amém. E não é de um jeito simples. É de um jeito de confronto. Então, se tem alguém que você tem que buscar, busque, meu irmão. Se tem alguém que quer te buscar, porque às vezes a gente faz isso, né? Eu sinto que a Rosângela está me buscando para a gente reatar, para a gente conversar sobre uma coisa desagradável, e eu fico correndo dela, né? Ela entra numa porta da igreja, eu saio pela outra, ela senta na frente, eu sento lá atrás, né? Não faça isso. Não faça isso. Deixa Deus te tirar dessa jaula. Amém. Deixa Deus te libertar. Tem uma leitura que você quer fazer, né, Rosângela? Porque acabou que meu celular descarregou, tinha printado. Não vai dar para me ler. Não? Né? Sobre Celular descarregou. Quer pegar o meu aqui? Enquanto eu vou fazer uma leitura aqui com eles. Seria sobre Fica aqui à vontade. Verdade, era o desfecho, né, que fala sobre a árvore frutífera, né? Que tem aquela parte final do autor que ele fala sobre aquele exemplo da árvore, né? Que ela, se lembra hoje que a gente conversou? Sim. E que a árvore ela está ali, né? Ela está ali plantada e aí vem o sol, vem aquele sol muito quente, ela pede pro, como é que fala? Me sumiu as palavras da pessoa que cuida ali. Ela pede para o jardineiro. Pro jardineiro tirar ela dali, né? Porque aquele sol está muito forte, mas ela continua, porque se ele tira, ela ia morrer essa árvore, ela não ia, né? Então ela sobreviveu ao sol, ela sobreviveu ao vento frio, né? E aí só que ela ficou ali e ela foi, né? Criando, a raiz dela foi fincando, foi crescendo ali naquele lugar. E ela precisava passar por aquele processo. Ela precisava passar pelo sol, pelo frio, né? Pelo vento. Não é isso? Para se fortificar. Né? E nós somos assim, né? Nós, através da palavra do Senhor, né? Nós temos que ser como essa árvore, né? Nos fortificando a cada dia, nos fortalecendo na palavra do Senhor, para que possamos ter as nossas raízes fincadas, né, no Senhor. Né? E também essa com relação até aonde nós estamos. Né? Por exemplo, no trabalho, seja na igreja, né, seja no nosso relacionamento. Porque não é bom a gente ter, né, a gente criar raízes, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas fogem do confronto, que justamente vai libertá-las. É porque dói, gente. A gente sabe que dói, né? Mas é necessário, muitas vezes, nós irmos na raiz daquilo que está nos prendendo. E resolvermos. E aí você pensa, Rose, como eu vou resolver se a pessoa não se arrependeu? Mas não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com você e Deus. Tem a ver com a sua busca. Muitas vezes, falamos aqui dos líderes, né? Da questão dos líderes, às vezes, que não se comportam de maneira conforme a palavra de Deus. Porque eles não se comportam, eu posso não me comportar também? Não.
Porque eu tenho um Senhor. E é o que aconteceu com Samuel, né? Ali no nosso exemplo. Samuel via várias situações dos filhos de Eli e do próprio Eli, de omissão ali, né? Os filhos de Eli eram mais velhos do que Samuel, deveriam dar exemplos bons para ele, mas estavam dando exemplos ruins. Mas não, isso não justificava que eles vivessem ali, que Samuel, ficasse ali fazendo coisas que desagradavam a Deus. E tem muitas pessoas que hoje vivem assim, né? Num ambiente onde lideranças estão agindo de forma incoerente, né? Ou de repente até nem não sejam líderes, né? Mas pais de família, mas colegas, amigos, fazem o que Deus desagrada, mas para não perder uma amizade, elas permanecem ali. E fazendo a mesma coisa. E elas serão julgadas da mesma forma. Ah, mas é que eu estava ali porque ele era um amigo. Estava ali porque era uma amiga. Não. Nós precisamos entender que nós temos um Senhor acima das nossas relações. E esse Senhor é o mesmo Senhor que vai me curar. Sim. E é o mesmo Senhor que eu tenho que respeitar. Então, é importante, quando Deus nos levar para caminhar para a cura, e cura tem a ver com a mágoa, tem a ver com a ofensa, tem a ver com relacionamento, com pessoas que eu posso tocar, com pessoas que eu posso ver, e às vezes essas pessoas não estão nem mais aqui. Tem pessoas que guardam mágoas de quem já faleceu, de ofensas de pessoas que não estão mais aqui. E essas pessoas que estão aqui, elas precisam ser libertas. E Deus tem amor por você, tem amor por mim, porque Ele tem planos de tirar a gente dessa cadeia, né? Desse cercado, dessa prisão que Satanás nos prende. Sim. A falta de perdão, a questão da falta de perdão e a ofensa, ela tem uma coisa que a gente deve se preocupar muito, né, Rosângela? Ela embaça nossa visão. Sim. Nós estamos falando aqui de pessoas que foram ofendidas e de pessoas que acharam que foram ofendidas, acharam que a situação foram criadas para ela. E essas pessoas, elas sofrem, mesmo que essa dor ela não seja real, não foi real para quem cometeu, mas é real para quem está sentindo. Então, elas procedem, elas fazem escolhas baseadas nessa dor. E Deus quer tratar essa dor, né? Sabe aquela história que o gato tem escaldado, né? Ele tem medo de água fria? Sim. Muitas vezes Deus está levando você de novo ao ambiente que te reporta dor para te curar. Isso é bem profundo, meus irmãos. Deus nunca está de braços cruzados para a nossa dor. Nem lá na cruz Ele ficou de braço cruzado para a nossa dor. Ele veio para nos salvar. Então, não há motivos mais para você ter pessoas que você não possa mais cumprimentar. Não há motivos. Amém. Glória a Deus. Não há motivos mais para você não poder sentar perto das pessoas. Não há motivo mais para você não conseguir fazer o bem. Porque Ele diz que até aqueles que nos fazem mal, até os inimigos, né? A gente não deve ser inimigo, mas se a gente tem um inimigo, o que Deus fala para a gente fazer em relação ao inimigo? Perdoar, né? Perdoar, né? E orar. E orar. Olha que desafio! Deus não é um Deus de dar tarefas bobas. Ele dá tarefas profundas. Nós temos um Deus terapêutico. Por que eu oro pelo meu inimigo? Porque no início eu oro por obediência a Deus. E vou na obediência. Daqui a pouco Deus me faz ver essa pessoa com um olhar diferente. Faz com que eu veja necessidades nessa pessoa. Faz com que eu veja carência nessa pessoa. Faz com que eu tenha misericórdia por essa pessoa. E lá pelas tantas, na minha oração,
Olha, acredite se quiser, eu tenho amor por essa pessoa, porque Deus vai me lavando. Eu sou um canal, eu sou um cano. E Não é? nessa oração a gente pode falar, né? A gente pode falar, Senhor, eu declaro perdão para essa pessoa. Senhor, eu declaro, né? Assim, a gente já, Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. E o Senhor já vai trabalhando através da oração, do Espírito Santo, que a gente já vai liberando com a nossa boca. E aí, né, quando a gente em casa, a gente tem falado muito sobre isso, que o que a gente fala, né, ela volta aqui para a nossa mente. Então, quando a gente procura falar coisas boas, né, falar sempre as coisas da palavra de Deus, quando vem as adversidades, e até mesmo quando você está ofendido, se você ficar falando naquela situação que me ofendeu, aquilo sai da sua boca e volta para a sua mente. E aí você fica Retroalimentando, fica né? alimentando isso, né? Entendeu? Então, quando nós oramos, como você falou, né, Rose? Nós na oração também, além de orarmos por essa pessoa que nos ofendeu, nós também liberamos perdão para elas, em nome de Jesus, na oração, Senhor. Eu libero perdão, Senhor. E aí o Senhor vai trabalhando em nós, vai trabalhando no nosso coração. Amém? O poder de Deus passa por nós, né? Amém. Quando praticamos a palavra, mesmo na dor. Olha, o importante você entender, minha irmã, esse livro, essas palavras, né? Foi um ano, né? A gente está vivendo um ano assim de muita turbulência. E hoje eu estava conversando com uma senhora que me ligou com um problema de saúde que ela estava vivendo, e eu perguntei a ela: qual é a família hoje que não tem uma aflição para ser resolvida? Todas as casas estão com uma aflição. Nós, às vezes, olhamos ali uma família e julgamos, né? Nossa, a família perfeita da Rosângela, nada acontece, todo mundo fofinho, todo mundo saudável. Mas eles têm sua necessidade. Sim, com certeza. Todos têm necessidade. Sim, e nós temos. precisamos buscar no Senhor esse renovo, essa alegria, porque a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E por que tantos tristes? Se pergunta aí, por que você anda triste? Será que esse cano que somos nós, que deveria passar o amor de Deus, né? Um vaso, né, que somos nós, que deveria estar cheio de óleo para vazar sobre a vida dos outros, estamos tão entupidos, com tanta mágoa, com tanta ofensa, com tanta indiferença à necessidade do outro, que a gente tem vivido nossos dias tristes? Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, por que não estamos fortes e por que não estamos alegres? O que está acontecendo? Precisamos ir para o joelho, precisamos buscar no Senhor aquilo que Ele quer fazer. Fala com toda a vontade do teu coração: Senhor, me liberta desse sentimento. Me liberta desse sentimento. Eu quero olhar para aquela pessoa, eu quero estender minha mão, eu quero prestar serviço àquela pessoa, eu quero te honrar, caminhando na direção da cura. A igreja, ela é um hospital, um grande hospital. A palavra do Senhor fala que Jesus não veio para sãos, Ele veio para os doentes. Mas nós precisamos trocar de lugares dentro do hospital, sabia disso? Sim. Porque nós entramos feridos dentro da igreja, e amém, venham os feridos. Mas nós também precisamos de enfermeiros, pessoas que tiveram na maca e que hoje já podem cuidar de alguém porque foram sarados. Porque Nós precisamos de médicos. Passou pela mesma experiência, né? E aí vai lá e também... Olha, eu passei por isso, mas o Senhor, Ele está aqui para nos curar. Exatamente. Deixa o Senhor te curar também. Exatamente. O hospital tem os doentes, mas tem o maqueiro, né, que é aquele irmão que entrou também com suas necessidades, já venceu, já pode testemunhar, né, na nossa representação aqui. Tem a faxineira, que tem um grande valor. Imagina um hospital sem limpeza e higiene. Tem a nutricionista, tem um corpo inteiro, né, de multifunções. Então, entramos na igreja doente,
mas não fique doente. Porque ficar doente é uma opção sua, é uma opção minha. Tem muito poder de cura aqui dentro. E a gente, todos nós, né, somos formados de corpo, alma e espírito. Tem muito, às vezes a gente foca muito no corpo, né? Se a gente dá uma topada, minha unha inflamou, deu ruim. Mas se a sua alma está amarga, se o seu coração negligencia a ajuda a determinadas pessoas, ou determinado ministério, né, que você tenha vivido, ou a igreja que você passou e hoje você já está em outra e continua falando mal daquela anterior, não, tem alguma coisa errada. Deus te quer livre, né? Deus te quer banhado em óleo, Deus te quer sarado, porque Ele tem pressa. Tem muita gente entrando na igreja, precisando de ajuda, precisando que se estenda a mão, precisando de conhecer a palavra. Olha, eu vi esse livro aqui, eu vi o pastor abrindo, mas sabe que eu não sei abrir? Onde que está Samuel? Onde que está Davi? Ou aqui Jeremias? Onde é que está Crônicas? Que Crônicas? Ai, que delícia, né? Quando a gente vê a pessoa, a criança, né? Que a gente deu o exemplo, né? A criança precisando do leite. E nós somos aquele que conduz o leite. Já estamos nessa fase. Né? Precisamos ser sarados para conduzir o leite, sentado lá desse irmão, ver que ele está com dificuldade de manusear a Bíblia e falar, é para cá, meu irmão, é Novo Testamento, é velho, né? E ensinar, e não ficarmos com tamanho, né? Tempo, e não ficarmos intelectualmente, sabendo tudo onde está a Bíblia e tal, mas não sabermos servir, não termos condição de ajudar o outro, porque estamos ainda entupidos, né, pela amargura que nos impede de sorrir, de tomar posse da alegria do Senhor, de falar assim, ó, estamos vivendo várias coisas no mundo, várias notícias ruins, mas eu sei quem é o meu Salvador e o que Ele pode fazer por mim, né? Amém. Deus é muito bom, gente. E o nosso convite é que você continue lendo esse livro. Continue buscando aquilo que o Senhor tem para falar. Nós vamos deixar essa live, que hoje a gente está aqui com vocês, né? Vocês estão participando aí do chat. Queremos agradecer a presença de todas vocês aqui conosco, agradecer os comentários. Não foi possível lermos os comentários, mas eu sei que você, ao escrever, você ajuda a outra irmã que se identifica com você. Faça isso, escreva mesmo, se exponha, né? Dê o passo de cura. Ah, Rose, dói, dá vergonha. Ah, tudo bem, mas a cura é muito bom. A cura não tem preço, né? Então, viva o sofrimento, porque ele vai fazer com que você crie maturidade para entender o processo de cura de Deus, né? Sim. E isso é muito importante. Vai lá também, né? Quer falar? Não? Eu estou sempre olhando para ela para ver se ela quer falar. Vai lá no nosso link, dê aquele okzinho, passa para uma irmã. Nós não estamos aqui com a pretensão de relatar o que o livro todo fala, tá? Os 2 capítulos são bem grandes, né? Se você conseguir ler, você vai ver assim a profundidade, os exemplos. Tem vários exemplos aqui que a gente não pôde falar, né? Porque não foi permitido pelo tempo. Mas vai lá. Ouça todos, se aprofunde, passe o link para outras irmãs, estimule essa curiosidade. Tem cura? Tem. Tem. O nome dele é Jesus. Amém. Tem cura? Muita cura. Jesus. E a igreja precisa ser curada, porque o mundo precisa de brilho, né? Precisa que a gente brilhe o brilho do Senhor Jesus, né? Amém. Sim. Quer deixar um recado com as irmãs, Rosângela? Pode falar. É isso aí mesmo, né, que você falou, Rose. Que possamos ser, né, esse brilho, né? Viemos brilhar, né? Brilhar e continuar, não só brilharmos lá fora,
mas brilharmos em todos os lugares que nós estamos, né? Seja no trabalho, seja a gente fala muito, né, lá fora na faculdade, tudo, mas também brilharmos aqui na igreja, né, com os nossos irmãos, né, estarmos no momento assim de brilharmos nesse sentido de sermos luz um para o outro, né, ajudarmos esse irmão a ser luz. Nós somos luz, né, somos um farol, né, a brilhar na escuridão através do Senhor. Vou só fechar a nossa live deixando 2 Timóteo 2, 24, 26. Vou pedir para minha irmã ler. Está aqui separado. Está aqui já. Já está aqui. No versículo. É todo esse versículo. Esse aqui, né? Isso. Esse versículo, ele fala muito 2 para nós, Timóteo, para que a gente guarde e entenda o que Deus quer. 2 Timóteo 2, 24 e 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com a mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se de todos os laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Eu queria frisar isso, porque se você não crê ainda que essa isca de Satanás prende a pessoa, a ofensa prende, está aí na palavra. Né? Lê de novo a referência para as irmãs procurarem em casa. 2 Timóteo 2, 24 a 26. E ele fala nitidamente, o Senhor fala conosco, pessoas que estão presas, né? Presas por Satanás. Por isso, a cura nesse lugar, e nós te convidamos a mergulhar para que o Senhor faça esse milagre na sua vida. Nós aqui estamos mergulhando, né? Amém. Até chegarmos aqui, o Senhor já falou muito com a gente, né? Sim. E a gente fala assim, meu Deus, esse capítulo foi um desafio, mas que o Senhor esteja te abençoando. Vamos encerrar, a Rosângela vai estar orando para nós, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que estivemos aqui, Senhor, para meditarmos sobre, compartilharmos e meditarmos sobre esse livro, Senhor, e sobre a Tua palavra, que é principal, Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor venha trabalhar em nós, em cada um de nós, os nossos ouvintes, Senhor, que estão do outro lado, Senhor, assistindo, Senhor, esse vídeo, Senhor, essa live, e Senhor, que o Senhor possa estar tratando a cada dia mais o nosso coração, Pai, que venhamos nos submeter a Ti, Senhor, porque quando nós submetemos a Ti, Senhor, nós nos submetemos uns aos outros, Senhor, no amor, no temor do Senhor, na sabedoria. Ah, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento da Tua palavra. Não é fácil, Senhor. Eu estou falando aqui, abrindo meu coração também. Pai, eu e a Rose estamos aqui abrindo o nosso coração, Senhor. E o Senhor trabalha em nós, Pai, no nosso coração, no coração da Tua igreja, no coração desse ouvinte que também, se ele não tiver igreja, mas que o Senhor possa também estar trabalhando nesse coração, Pai. Ó, Senhor, continue conosco. Muito obrigado, quero te agradecer, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Mas o Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Meninas, Amém. Fiquem com o nosso abraço, com o nosso beijo e com o crescimento do Senhor, tá? Fiquem com Deus. Amém. Vamos esperar a próxima live, que também será maravilhosa. Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau.